Olá, eu sou a Fernanda Silvestre, sou nutricionista com pós-graduação em gastronomia funcional. A gastronomia funcional, ela associa a nutrição funcional, que é a nutrição que respeita a individualidade bioquímica de cada pessoa. Então, identifica quais são os alimentos que têm mais benefícios para aquele indivíduo, junto com a gastronomia. Então, a gastronomia funcional, ela vai ajudar a colocar no dia a dia, na prática, na rotina alimentar da pessoa, aqueles alimentos que são benéficos para ela. E de que maneira utilizar esses alimentos para ter um melhor aproveitamento. Por exemplo, o açafrão da terra, ele é um potente anti-inflamatório. Mas você sabia que quando a gente utiliza ele associado com a pimenta preta, a gente potencializa e muito os benefícios do seu consumo? Então, isso é a gastronomia funcional. De que maneira utilizar os alimentos que são saudáveis para ter mais benefício no nosso organismo. Mas por que eu estou gravando esse vídeo? A gente está vivendo um momento difícil, né, de uma pandemia, mas muito tem se falado em doença e pouco tem se falado em saúde. O meu objetivo aqui é falar em saúde. A gente quer saúde e quer qualidade de vida. E para isso a gente precisa cuidar da nossa saúde. São muitos fatores que estão associados a uma qualidade de vida. E esses fatores são fatores simples do nosso dia a dia, são escolhas diárias que fazemos. Em cada escolha que a gente faz, a gente está determinando a nossa saúde ou a falta dela. Então, o objetivo é a gente fazer uma pequena reflexão sobre alguns fatores. Por exemplo, como está nosso sono e relaxamento, a qualidade do nosso sono. A rotina se transformou em muito durante esse ano de pandemia e muitas vezes o sono também foi afetado, né? Muitas vezes indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, ou às vezes indo dormir mais tarde, mas tendo que acordar no mesmo horário. E o sono, ele afeta muita coisa no nosso organismo, né? Inclusive a imunidade e o ganho de peso. O que a gente precisa compreender é que nosso organismo é um sistema integrado, é como se fosse uma máquina. Em uma máquina, quando algum sistema falha, às vezes é um pequeno parafuso que quebra ou solta, ele pode afetar o funcionamento da máquina como um todo. E o nosso organismo também é assim, né? Tudo está relacionado e integrado. Então, um sistema não funcionando bem vai afetar muitos outros. Outro fator importante é o exercício físico. A gente já sabe da importância de inserir essa rotina também na nossa vida. E ele também afeta o nosso sono, ele afeta a nossa imunidade, afeta a qualidade de vida, afeta o ganho de peso. Outro importante fator, controle do estresse e das emoções. E muitos dias está difícil, né, conseguir manter esse controle, conseguir manter as emoções sob controle, com tantas coisas acontecendo, né, muitas vezes dificuldades financeiras, a questão da saúde, preocupação com familiares, com amigos. Mas quanto mais a gente conseguir fazer esse gerenciamento do estresse e das emoções, também estaremos fortalecendo o nosso sistema imunológico, também afeta nosso sono. Então, como eu falei, está tudo relacionado. Tudo vai um fator afetando o outro. Então, a gente tem que buscar atividades que ajudem a relaxar um pouco, a diminuir esse estresse, a controlar as emoções. Também cuidar com aquilo que a gente está consumindo de informação, né? A gente não pode ficar alienado nesse momento, mas às vezes um excesso de informações pesadas, negativas, também vai diminuir a nossa imunidade. E um sistema que não está fortalecido tem muito mais facilidade de contrair doenças, e muito mais dificuldade de combater, né? Um exército fortalecido, um sistema de defesa fortalecido, combate melhor qualquer batalha. O outro fator é a nutrição e a hidratação. Aí entra a minha área de trabalho. Então, a alimentação, ela afeta diretamente todos esses outros fatores
e principalmente no foco aqui da nossa conversa, a imunidade. Muitas notícias falam das complicações de pessoas que são contaminadas pelo coronavírus quando associados com obesidade e com comorbidades como hipertensão e diabetes. Mas muitas vezes não ter essas comorbidades não significa que estamos saudáveis. Por quê? Porque não é falado na avaliação de micronutrientes, como vitaminas e minerais. A gente precisa estar com esses micronutrientes em níveis adequados para que a gente possa estar realmente mais preparado. Muitas vezes, quando a gente está com o sistema imunológico fortalecido, nem chega a ficar doente, né? Mas mesmo que fique, tem muito mais condições de vencer essa batalha, como eu falei anteriormente. Então, a ideia da gastronomia funcional entra novamente aqui, né? Então, quais são os alimentos que eu devo consumir na rotina, né? Então, não é consumir uma vez. Então, a castanha é uma fonte de selênio, por exemplo, que é um dos minerais importantes para a nossa imunidade. A castanha é uma fonte de selênio, eu tenho que ter um consumo diário desse alimento. Então, a gastronomia funcional vai buscar quais são esses alimentos e como inserir eles na nossa rotina. E o último fator, a imunidade. Então, todos os fatores citados anteriormente afetam a imunidade. Não são apenas esses, são muitos outros, mas esses afetam diretamente a nossa imunidade. Então, a gente precisa estar bem, com qualidade de vida, bem-estar e fortalecendo dia a dia o nosso sistema imunológico para isso. Então, o convite que eu tenho para fazer, eu vou trazer para vocês alguns materiais, algumas informações de como a gente inserir isso no dia a dia. Claro que eu vou focar na questão da alimentação, que é a minha área de trabalho, inclusive trazendo algumas receitas com esses alimentos que afetam diretamente a nossa imunidade, para que a gente tente aumentar o consumo deles. Então, se você tem interesse nesse assunto, continue acompanhando as publicações. Se tem algum amigo, algum familiar que possa se interessar, ou que você acha que deveria também acompanhar, convida ele para seguir a página e acompanhe as próximas publicações. Se tiver alguma pergunta sobre o assunto, pode colocar nos comentários, que na medida do possível, ou em publicações, ou em vídeos, eu vou tentar responder. Aguardo vocês.